Ai, esse menino. Tava tirando foto de vocês. Amor. A paz do Senhor, irmãos. Fecha os teus olhos, vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Você viu o horário que você me passou, né? Vocês viram o horário que vocês vão começar a ouvir, né? Pois não fala que sou eu a culpada. Vamos orar? Orem por mim, para que o Senhor possa usar a minha vida para falar conosco. Amém? Senhor, e orem por você, para que o Senhor abra o seu coração. Senhor, nós estamos aqui felizes porque o Senhor nos deu força para estarmos aqui. Estamos aqui porque estamos aqui sentados, prontos para ouvir a Tua palavra. E pedimos a Ti, abra os nossos olhos espirituais agora, para que a Tua palavra ela caia em terra boa, para que ela produza fruto. Que neste momento, cada um que aqui está me ouvindo, nas redes sociais, aqui, não se desvie a atenção agora. Que cada um aqui possa estar pleno, a plena atenção no Espírito, ouvindo a Tua palavra. Que agora a rema venha em cada um agora. Que cada um receba aquilo que é para si. Uma medida boa, perfeita e agradável. Que a Tua palavra produza fruto. Fruto de crescimento, fruto de transformação. A Tua palavra é poder. Poder de vida, poder de transformação. Poder de renovo, poder que liberta, poder que transforma, poder que não aprisiona. Senhor, eu declaro que essas pessoas que são os Teus filhos, sejam livres através dessa palavra. Que saiam daqui livres, leves, transformados, renovados. Se tiver alguém aqui com algo contra a minha pessoa, Senhor, transforma esse coração. E eu também libero qualquer coisa que haja dentro do meu coração. Eu perdoo. Senhor, eu te peço perdão. Em nome de Jesus. Para que nada atrapalhe o fluir desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A palavra, ela será livre. Ela será um canal de bênção. Em nome de Jesus. Que nós possamos deixar livres os canais de transmissão do fluir do Espírito nas nossas vidas. Para que nós possamos fazer valer a pena estar na presença de Deus. Para que os nossos momentos que estivermos ouvindo Deus através de louvor, ouvindo Deus através de um culto, da palavra, de uma rádio, de um conselho, que sejam verdadeiramente 100% aproveitados. Porque nós temos visto, e eu tenho percebido, a gente gasta tempo diante de Deus e não aproveitamos esse tempo. E esse tempo é roubado. Então eu declaro, todo roubo caia por terra e seja repreendido no poder que há no nosso Deus. Porque nós somos filhos e nós queremos a medida boa, perfeita, agradável. 100% é nosso, porque nós somos filhos. Então nós viemos aqui na casa do Pai para comer o pão, para sairmos daqui satisfeitos, plenos, renovados, revigorados, e vamos fazer valer a pena estar aqui, porque Deus ele tem porção nova. Todo aquele que se aproxima de Deus, ele não sai de mãos vazias. Então, se nós viermos aqui com a intenção de nos aproximarmos de Deus e não somente de congregar, nós sairemos aqui com uma porção nova. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Hoje eu vou falar que a evangelista Daniela, ela falou sobre a questão do batismo, quando ela ministrou, para eu trazer aquilo que eu estava ministrando na EBCOM, sobre o batismo de sofrimento e o batismo de fogo, que eu ministrei na aula que eu dei sobre doutrinas básicas, que são pedras fundamentais. Eu não sei se todos, eu acredito que nem todos aqui que eu estou observando participaram desse estudo. Esse estudo ele está gravado no Face, se alguém tiver em dúvida. Eu acredito que todos estão no grupo da CCA. Quem não estiver no grupo, conversa comigo, com a Sâmia. Levanta a mão, Sâmia.
com a Sâmia, com o pastor Daniel que estava aqui, com qualquer um que é da igreja. Essa pessoa vai te orientar para você entrar no grupo, e lá no grupo você pede direção para entrar lá no Face, e está gravado essas ministrações. E aí, está gravado o estudo completo. E aí você pode ter acesso e fazer o estudo todinho das pedras fundamentais e de tantos outros aí ministrados pelo Rafa, por todos nós, pela Sâmia, por todos. E aí nós vamos crescer. Só há amadurecimento, só há entendimento, só há libertação, só há a liberdade mesmo de vida e menos sofrimento quando a gente se coloca para aprender. O tolo, o ignorante, sofre e padece por falta de conhecimento. Quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente fica dependente sempre do que o outro pensa. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente se liberta. Porque a gente não fica preso a doutrinas de homens. Então a gente começa a ser conduzido para observar a palavra. A palavra liberta. Só que a palavra não nos faz senhores do saber. Porque a palavra devolve o poder a Deus. Então é isso que nós estamos aqui, porque não é qualquer igreja que faz a questão de ensinar as pessoas a estudar. Não é? Muitas vezes tem igrejas que eu não vou criticar, porque há um propósito. Há um propósito. Que tem só a ministração de poder, uma oração forte e tudo mais. Mas, e quem vai sustentar no momento da adversidade, quando não encontrar a oração forte? É a firmeza de um Deus que tem poder e se revela na sua palavra. Um Deus, e a gente tem que estar firmado de quem Deus é. E como a gente vai estar firmado de quem Deus é? Pelo entendimento de Deus, que se dá através da revelação dele, que está contido na sua palavra. Da revelação de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo, e está lá tudo consumado, fechado a Bíblia. E diante disso tem muitas interpretações, tem muita gente dando estudo, muita gente fazendo de si as suas doutrinas, muitas doutrinas saindo aí à torta e à direita, abrindo igrejas e tudo mais. E aí? A Bíblia diz que a verdade liberta, não é placa. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse Cristo? Porque Jesus todo mundo conhece. Certo? Então nós precisamos entender o Evangelho, o poder de Cristo, a libertação que vem do entendimento de quem somos em Deus. Ponto. Não tem vírgula, é ponto. É o entendimento, a identidade. Porque o Rafa falou uma coisa que ainda flui na minha cabeça. Porque foi um rema. Toda hora eu vou falar isso, porque desceu aqui. Que é a identidade. Cristo sabia quem ele era. Se ele não soubesse, cara, minha forma de dizer, tá? Desculpe aí, porque eu sou jovem. Se ele não soubesse, ele não ia até o final da cruz. Porque ele sabia. E você vai ver que ele passou pelo batismo do sofrimento e do fogo ali na cruz. Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ele estava sendo provado, mergulhado no batismo ali. Então, o que acontece? Cristo estava firmado de quem ele era. E ele sabia quem era o Pai. E nós? Seremos firmados até o fim? Ou seremos deixados levar pelas emoções, pelas pressões? Porque se você e eu não tivermos, tá vendo, irmão? A paz que nos sustenta no momento difícil, a gente vai desistir. Porque a paz vai trazer alegria. E essa alegria que vai além de todo o entendimento. É essa paz que vai além de todo o entendimento. Mesmo diante da dor, mesmo diante da preocupação. Porque, meu lindo, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não vai te revelar o futuro, viu? Você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar. E quietinho e feliz. Porque você confia ou não confia? Porque se você depender de ser feliz só quando vem na tua mão, então tem que desenvolver fé aí. Então que alegria é essa? É circunstancial? É uma alegria quando eu não tenho dor? Então não é alegria
no espírito, é alegria na alma. Então o espírito está fraco. Que bagunça agora, deu nó, não deu? Então nós somos fracos no espírito. Porque a carne está mais forte, então. E a alma está gritando. Então nós estamos indo pelo lado do que a carne quer, alimentando ela para estarmos felizes. Porque se formos demitidos, se tudo não estiver bem, a gente para com tudo? Pendura as harpas lá no salgueiro, como fez o povo de Israel? Se formos mal compreendidos por aquele que é imaturo, por aquele que está em Cristo, mas ainda não é maduro, não vai suportar? Não vai conseguir amar se ele não te amar? Você só vai amar quem te ama? É difícil, né? Só vai me amar se eu te atender? Se eu não te atender, você não me ama? Se eu estiver no momento mal da minha vida e não conseguir dar umas escorregadas, você não vai me amar mais? Então é um amor muito condicional. Se eu não te der palavra, você não vai me amar? Se eu não for mais pastora, você não vai me amar mais? Se eu abrir toda a minha vida aqui, com todas as minhas angústias, você não vai me amar mais? Eu tenho que ser forte? E aí? Vamos suportar um ao outro as aflições, as dificuldades? Porque senão a gente vai pensar que senão a gente vai entrar num consenso aqui que a gente é tudo egoísta. Tudo narcísico, né? Pensando no próprio umbigo. Como é que funciona isso? Nós estamos refletindo isso para entender, nós já estamos entrando no batismo do sofrimento e do fogo. Como que é isso em questões de reino, de evangelho, de trabalhar o amadurecimento espiritual? Como que é isso, a cristandade, a igreja de Cristo? O que Deus espera da igreja? O amadurecimento de mim, como é difícil crescer. Cara, é difícil. Esses dias eu falei, eu quero ficar na infância. Cadê minha mamadeira? Eu não quero dar chupeta. A Giovana, eu quero a chupeta dela. Eu não quero atender meus filhos, eu quero ser atendida. E tá tudo bem, eu tenho momentos de fraqueza. Você também não precisa ser tão forte, calma também. É desesperador. E aí eu vou naquelas orações, né? Senhor da glória. Só que a gente, é muito louco, né? Mas aí se eu não tenho para dar, então eu vou me recolher um pouquinho, calma, então... Não tenho para dar, então calma, se está vazio e seco, eu tenho que me recolher um pouco e pedir ajuda. Eu não me recolhi um pouquinho? Não estou dando conta de umas neuras aqui na minha cabeça. Preciso de ajuda. E está tudo bem, preciso de ajuda. Porque eu tenho que desenvolver algumas coisas, pedir ajuda, sustentar. Tem coisas que eu preciso mudar de ciclo. O que eu estou dizendo é que é normal em todos nós, mas talvez de acordo com essa minha fala, eu vou crescendo também e vai desenvolvendo fruto. Talvez pode falar, ela é uma bênção, mas por quê? Pode ser o caldo das pressões, não sei. Aí as pessoas falam, fulano é uma bênção, você é uma bênção, tal. Mas o caldo dessa bênção... Aí a gente fala as pessoas que fluem bem em algumas áreas, né? Áreas da tecnologia, que é bom, que sabe fazer pra caramba as coisas, que eu não entendo nada. Tá, quanto tempo a pessoa se dedica nisso? Eu não. Desenvolve. Esquenta a cabeça lá. Tudo tem um preço, não é simples. Aí envolve muita coisa. Não envolve muita coisa? Envolve muita coisa. Então, nós estamos aqui, nesse batismo do sofrimento e batismo do fogo, e por isso que isso está dentro do ensinamento de pedras fundamentais. Dentro daquele estudo que eu dei sobre doutrinas básicas. Por quê? O que Deus tem quando você vai... Porque começa assim. Eu entendo que este mundo está todo bagunçado. E eu começo a perceber que o meu corpo tem sede do Criador. E alguma coisa vem um clique, eu falo, cara, eu preciso me render. Deus é tudo para mim. Aí você vem aquele choro e fala, me rendo. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não é assim? Começa a conversão.
Aí tá, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, e a gente se esquece um pouquinho no início do Senhor, né? Depois que nos falam que tem que ser Senhor. Aí vão falando que Ele tem que ser Senhor da minha vida, né? Porque eu só quero refrigério no momento. Mas aí o Senhor vai tratando, porque eu venho todo machucado da guerra desse mundo. Machucado de família, machucado de criação, machucado de um monte de coisa. Mas aí o Senhor começa a trazer eu para este reino, que é um reino de paz, mas eu estou com a visão toda bagunçada, eu estou com a visão toda distorcida, eu estou com a visão toda olho por olho, dente por dente, eu estou com uma visão de falar mal, de fofoca, eu estou com uma visão de mentira, eu estou com uma visão de monte de mecanismo, eu estou com uma visão de um monte de coisa. Só que aí, infelizmente, às vezes eu me junto com pessoas que também estão problemáticas e já estão ensinando esse evangelho ainda de forma meio... É louco o negócio. Sem contar aqueles que já se dizem mestres e estão ainda com um monte de coisa. É todo mundo crescendo junto, misturado. É uma coisa muito complexa, irmãos. Por isso que na visão do corpo de Cristo, é lógico que existe uma hierarquia, senão vira bagunça. Mas na visão do corpo de Cristo, a unidade se dá aqui, né? Não existe aquele autoritarismo. Existe a unidade do corpo, no auxílio de todas as juntas. Por isso que ninguém é dono de ninguém no reino aqui, humano, nós, igreja. Porque o Senhor de todas as coisas é Deus. O Senhor é o Pai que organiza o corpo. E embaixo disso tem os irmãos mais velhos que vai crescendo e amadurecendo. Tem os novinhos que vai entrando dentro dessa igreja. Também vai crescendo. Para os outros novinhos ir entrando. E vai indo. E vai crescendo para os outros novinhos entrar. E vai crescendo esse corpo. Percebe? E aí Deus ele vai olhando, tá bom, os pequenininhos entrou com chupetinha, tá lá na casa nova, o reino novo, a visão agora é espiritual, vamos mudar essa visão humana. Só que aí eu estou trocando pneu com o carro andando, porque eu estou nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. É fácil ou não é? Eu continuo com os amigos, eu continuo almoçando com a família, eu continuo trabalhando, eu continuo indo na feira, eu continuo me relacionando. É fácil ou não é? Não. Se for fácil para você, então pode, eu vou descer então. Porque eu estou achando, é difícil. E aí você tem que ir desenvolvendo o fruto do Espírito, gritando com a obra da carne. É fácil ou não é? Repete para mim, é fácil? Responde. Oh, que susto. Porque para mim é paca difícil. E aí fica, você começa no início a fazer querendo matar por dentro. Não é? Às vezes quando você dá umas disfarçadas, você mesmo sendo cínico, às vezes você engana o pastor, às vezes você engana você mesmo, às vezes você tal, às vezes você está sozinho lá no Michael Jackson, às vezes você... É bem assim que vai indo. E aí você vai indo. Mas só que Deus, Ele vai olhando todas as questões. O olhar de Deus é muito complexo, irmãos. Aí uns vêm de uma criação muito rígida, outros vêm de uma criação muito banal, outros vêm de uma criação muito sem protocolo, sem moralidade, outros vêm de uma criação totalmente sem responsabilidade, outros vêm de uma criação toda tumultuada, sem direção de pai e mãe, outros vêm de uma criação... É muita coisa misturando nesse corpo que todo mundo entra, gente. É muita coisa ser irmão em Cristo. E aí a gente entra com toda a nossa visão de lá e começa a pontuar e tem muita bagunça aqui dentro dessa casa. Que delícia, essa família é uma bagunça mesmo do corpo de Cristo. Mas é gostoso. Porque daqui a pouco a gente se abraça, aí na ceia fica aquele, vou pedir perdão, vou nada, ele que me pede, não sei o que lá. Vocês estão percebendo esse ritmo de família? Estão percebendo? Porque no fundo, e há um amor, sim. Porque o mesmo operar no espírito que há em mim tem que estar no outro, senão o outro não está em Cristo, né? Ele não entrou ainda nesse corpo espiritualmente falando, se não tiver o amor.
Ou existe aquela raiva daquele ranço, daquele mundão lá. Porque se tiver aquele ranço lá, ainda precisa ser trabalhado um pouquinho mais do fruto do Espírito naquela área. Depende de como você está vendo. Se está mais lapidado no amor, se suporta mais. Porque tem irmãos, cara, que a gente suporta menos. Como que está isso? O que aquele irmão representa você lá na sua casa, lá no mundão? Então, existe muita coisa que se mistura aí. Só que aí Deus olha... Eu estou fazendo uma historinha aqui, né? Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí Deus olha e fala o quê? Vamos trabalhar nesse meu filho e nesse outro que entrou com o irmão mais velho que acha que pode tudo também. Ai, esses meus filhos, acho que Deus pensa assim, né? E vamos trabalhar. Esse que acha que é o pai de todos. Esse que acha que é o filhinho tal, mas também está se achando já o mais velho já de tudo. E esse pai, ai meu Deus, que bagulho, deixa eu arrumar essa casa. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí vai, se espeta e junta aquela coisa toda. Sem contar que é uma igrejinha com ritmo aqui, outra igrejinha com ritmo ali, outra igreja com ritmo ali. Aí tem os debates, aí tem o governo, aí tem... Imagina esse céu, esse mundão para Deus governar. Ainda bem que Ele é Deus, né? E aí existe um mundo que está no maligno. E Deus, num ato simples, Ele está no controle de todas as coisas. E esse pai não fica desesperado. A gente fica. E Deus ainda aplaude nós nos testemunhos que para Ele também é grande. Porque a gente venceu. A gente resistiu. E a gente mudou. E a gente venceu mais uma vez. E a gente foi lá e chorou, falou, Deus, eu não acredito, não conseguia pedir perdão. Eu pedi, que simples pedir uma desculpa, eu pedi, mas eu não consegui, mas eu consegui pedir. Que difícil reconhecer, mas eu reconheci, ou eu não reconheci. Aí Deus fala, nossa, aplauso, não aplauso. E está tudo bem. E a gente acha tão assim, tão assim. E aí Deus vai trabalhando, e à medida que a gente vai crescendo na presença de Deus, nós vamos sendo transformados. E é isso que eu dei de aula dentro das doutrinas, que são as doutrinas básicas, dentro dessas pedras que são fundamentais. Por isso que quando eu tratei das pedras, eu mostrei que a primeira pedra era o senhorio de Cristo, que tem que ser a base de tudo. E as demais pedras que compõem esse senhorio de Cristo. E percebe que a gente precisa ver que todo cristão precisa, quando ele entra nesta família, nesta visão do reino, venha a nós o teu reino, venha a mim, venha na minha vida. As pessoas não entendem a oração do Pai Nosso. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. A gente está orando direto e não está prestando atenção. Eu estou entrando no teu reino, perdoa as minhas falhas, assim como eu perdoo, assim como eu tenho perdoado. Tenho perdoado. E a gente nem para pensar que os versículos seguintes lá, diz assim, se você não perdoou, você não pode ser perdoado. E a gente só prega assim, perdoa, livra disso. Olha, não dá mau testemunho. E a gente nem para refletir se a gente está dando mau testemunho. A gente olha e fala assim, para mim eu não estou dando. E que se exploda o outro. Não desenvolve empatia. Nem para pensar como o outro está se sentindo. Tudo egoísmo. E Deus está colocando a gente num corpo da qual Ele quer que a gente se importe como o outro está sentindo também. Deus, Ele quer que a gente tire a soberba, o egoísmo. Isso é obra da carne. Andar no Espírito é preocupar-se com o outro também. Andar no Espírito não é só se livrar das tentações desse final de ano. Andar no Espírito é perceber que o outro está entristecido. É ser sensível e colocar-se para pensar o quanto a gente precisa crescer. Eu digo a gente, irmãos. A
gente. É reconhecer e pedir força para Deus, para desenvolver em nós, o arrependimento, ter força para olhar para si e ter força para dizer, eu errei, sem justificar-se. Isso é poder de Deus, quando a gente tem força para isso. Isso é se despir. Isso é começar a ser cristão genuíno. Isso é começar a ser cristão genuíno. Isso é começar. Irmãos, a gente, a gente tem mania de se justificar. Sempre do depois, eu errei, vem o mas, porém, porque a explicação. Nunca terminamos no reconhecimento de fato de que a culpa é nossa. Porque não há um reconhecimento genuíno e um arrependimento genuíno. Então Deus tem que trabalhar em nós, dentro dessas doutrinas básicas, princípios, para começarmos a entender que reino é esse que a gente pede para vir em nós, se a gente quer iniciar esse ano novo verdadeiramente. E desfrutando, caminhando com Deus, olhando como Deus olha. E falando de Deus com propriedade, porque a gente pode falar de Deus, as pessoas podem se ouvir, até mudar, mas pode não ser com propriedade. Daquilo que vivemos. Porque se a gente fizer uma enquete aí, um questionário, o que as pessoas vão dizer a nosso respeito? A começar dentro de casa. Os nossos amigos mais próximos. Na igreja. Porque são os mais próximos que a gente é a gente mais verdadeiramente. Porque lá fora é fácil manter as máscaras. Eles não nos agridem. Eles não dormem com a gente. Eles não nos vê todos os dias. Eles nos vê sempre arrumadinhos. Não é? Eles não vê o dia que a gente acorda de mau humor, quando um dia após o outro o nenê chora, quando um dia após o outro tem as coisas de casa, de serviço, de mercado, de feira, de trabalho, de esposa cobrando, de esposo também cobrando, de doença, de todas as coisas acontecendo, junto e misturado, psicológico que não dá conta, dívidas aí acontecendo, um se sentindo injustiçado, mulheres entristecidas, homens mal compreendidos, e é tanta coisa para ser tratada. E não adianta. Quando a gente pensa também que a gente não tem problema, já é um grande problema. É muito complexo isso. É muito complexo. Porque a gente pode estar um pouco cauterizado das nossas limitações humanas aí. Das nossas questões humanas. Ou a gente está se envolvendo pouco com as questões. Ouvindo pouco. Se envolvendo pouco com os problemas. Quando a gente fala de doutrinas, essas doutrinas, essa transformação, ocorre à medida que a gente se depara com isso, e a gente vê, como diz em Hebreus 13, 8 e 9, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Essas doutrinas que nós ensinamos, e que hoje eu estou falando de uma delas, que é o batismo do fogo e do sofrimento, elas tratam a nossa coluna cervical do cristianismo. Por isso que é difícil ouvir, por isso que é difícil ter paciência. Porque é difícil se olhar, é difícil pensar sobre si. Porque a gente vai querer desviar. É difícil a gente querer olhar. Vai dar sono, vai dar comichão, vai vir a crítica, vai vir mecanismos aí que nos sabotam. É muita coisa que acontece. Então, a gente não vai conseguir avançar como cristão. A gente não vai conseguir fazer o corpo de Cristo crescer se isso não estiver, essas questões, não estiver firmado na nossa vida. A gente não vai conseguir somar. A gente não vai conseguir somar. Então a gente precisa
disso, que é o mínimo para começar a ser frutífero e bem resolvido em questões de cristianismo. É o mínimo, nos colocar como dependentes do mover do Espírito Santo de Deus em nós e permitir esse processo de transformação. Precisamos permitir. Todo cristão, todo que quer entrar no reino de Deus, ele precisa passar pelo processo de conversão da sua alma. E alinhar ela à orientação do Espírito e à soberania do Pai espiritual. Se ele quer entrar no reino espiritual, o reino ele tem um Senhor, que é um rei, reino, Senhor. Esse Senhor é Deus, é espiritual. O reino é esse, senão você não é cristão, você não está nesse reino. É simples, eu não estou dizendo nenhuma chacota, nenhuma maldição, eu só estou explicando que você só vai estar no reino espiritual se o seu rei for o Senhor, movido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um ensinamento de acordo com a palavra de Deus. E aí, você que vai tirar as conclusões. Se você vai deixar esse mover espiritual acontecer em você e refletir em como você está no espiritual. Como eu vou refletir? Observar as suas práticas. Se está como um espiritual ou como um carnal. E se você não consegue, é buscar as medidas que Deus te orienta. Ele não está dizendo que você precisa ser forte. Ele só está dizendo que você precisa se render. E entender que você é ignorante. Entender que você é teimoso. Entender que você é uma pessoa egoísta. Entender que você é uma pessoa que se acha. Entender que você é uma pessoa, de repente, soberba, presunçoso, que gosta de dinheiro, que tem amor ao dinheiro. Entender que você é uma pessoa que precisa, que não quer ser cuidado por Deus, que não gosta de ouvir conselho. Entender que você ainda é um bebê que precisa de crescer. Entender tudo isso. Que você é controlador. O problema não é ser, o problema é não saber que é, né, irmãos? O problema é a gente negar. Porque quando a gente não aceita, a gente continua na mesmice. E o problema não é que a gente sofre, o problema é que todos à nossa volta sofrem e a gente nem está sabendo. O problema não é a gente sofrer sozinho. Vamos para uma ilha e vamos sofrer sozinho, que se lasque. Desculpa o termo. Mas o problema é que a gente faz todo mundo pecar e não só vai para o inferno, mas todo mundo vai junto. Percebe? E aí, à sua volta, todo mundo vai junto. Por isso que a Bíblia diz, não dá mau testemunho. Porque na sua volta, o que todos estão falando? Aí ele fala, não me importo. Será? Por quê? Deus fala para a gente se importar com o que os outros falam. Deus fala para a gente se importar sim, porque é mau testemunho. Então, nós não estamos sendo o bom perfume de Cristo? Deus fala comigo também. Porque eu também. Se vocês pensam que eu não me vejo, Deus me convocou para um devocional. Eu estava sem prática de devocional, por isso que eu falo desse Glorify. Porque senão devocional também fica naquela prática mecânica. Sabe, vou ver, vou falar e tal. Eu posso todo dia falar com vocês alguma coisa do Glorify. Mas será que eu estou meditando naquilo que eu estou falando? Será que eu estou orando mesmo e me rendendo com aquela palavra? Será que está sendo um devocional para mim em primeiro lugar? Para mim. Mesmo que ninguém saiba, para mim em primeiro lugar. Porque é importante ser para mim, mesmo que ninguém saiba, mas para mim. Porque senão eu estou sendo hipócrita. É muito sério. É muito sério. Irmãos, é muita coisa. É muita coisa. Vamos lá. Batismo do fogo. Nós falamos aqui das pedras.
né? E agora, o batismo do fogo, para vocês terem uma ideia, os batismos, está dentro do ensino sobre batismos. E é muito interessante, por quê? Porque na vida cristã, se você for olhar para a Bíblia, por que batismo do fogo? A pessoa fala, o que é isso, batismo do fogo? Muitas pessoas só conhecem o batismo do arrependimento, o batismo nas águas, né? Mas batismo do fogo, batismo do sofrimento, dá um abraço na sua irmã ali. Só um abraço. Que o fogo vai queimar. Dá um abraço no seu irmão aí. Fala, oi, tudo bom com você? Ai, tudo bom? Eu tô aqui, você tá? Fala pra ele. Fala, tudo bom com você? Fala, eu tô aqui, você tá? Aí se você vê que ele tá um pouquinho sono, você dá uma chacoalhadinha nele. Você tá aqui? Eu tô. Certo? Olha lá. Batismo. Se você for olhar na Bíblia, não tem lá. Na palavra de Deus existem tantos tipos de batismo. Não é isso. Se a gente for parar para pensar, isso não é bíblico. Certo? Já que nós estamos falando de Bíblia, vamos explicar isso. Mas, se você for olhar a vida cristã, porque a gente tem que entender o que é batismo. A palavra batismo vem da palavra grega que significa bapto. E o que é bapto? Bapto é molhar em água e retirar da água. Então é mergulhar e retirar. É isso. Pá. Isso que é batismo. É molhar e retirar. Se você for ver bem, essa palavra, ela estava numa passagem lá, quando Jesus estava falando lá sobre, que ele estava na ceia, e ele falou lá que alguém ia trair aquele que tinha um pedaço de pão molhado e tal. E ele falou assim, ó, isso é João 13, 26. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão. Quando você vê no original, a quem eu der este pedaço de pão molhado, o grego original está baptizado. Então é molhado. Então essa palavra não era só usada para batismo. Então, mas ela foi usada nesse sentido. Por quê? Ela foi emprestada. Entendendo do quê? Que um cristão, porque o batismo nas águas é isso. E a palavra batismo entende-se o quê? Que todo cristão, ele precisa ser mergulhado, quando diz respeito ao batismo nas águas, é isso. Porque quando ele entende Cristo como seu Salvador, ele mergulha. Então ele mergulha nas águas, ou seja, ele mergulha com as minhas palavras, tá? O entendimento é esse. Você recebe o Espírito Santo, você é batizado, mergulhado no corpo de Cristo, né? O Espírito Santo vem e te batiza, te mergulha no corpo de Cristo. E aí o que acontece? A partir deste momento, você recebe o Senhor na sua vida. Você já está ali com o Senhor na sua vida. Você já está no corpo de Cristo. Porém, a partir daí, com tamanha alegria e entendimento, você diz, eu quero me batizar. Por isso que o batismo público não salva ninguém. Porque o verdadeiro batismo que é no corpo de Cristo já aconteceu. Porque você já tem o entendimento de que você quer Cristo. Né? A partir do momento da confissão. Que muitas vezes é aquela coisa. Muitas vezes se dá aqui, mas às vezes você já declarou no seu coração. E aí o que acontece? Você mergulha, mostrando o quê? Um sinal público. Assim, mundo, eu estou tão convencido que Jesus é na minha vida, porque eu vou mostrar publicamente que eu vou mergulhar. Sinal de sepultamento. Eu vou mergulhar, é como se as águas são a palavra. Eu vou mergulhar dentro dessa palavra, eu vou morrer para esta vida. Assim como Cristo morre, e esse arrependimento se deu através da palavra, porque a água é palavra também. Eu vou mergulhar, e quando eu ressuscitar,
que eu vou levantar das águas, por isso que é batismo de imersão. Quando eu levantar, é bapto, né? Quando eu levanto, é como se eu ressuscitasse assim como Jesus ressuscitou. E eu ressuscito para uma nova vida. Então eu estou mostrando ao mundo, olha mundo, a partir de agora podem olhar para mim, porque eu sou cristão. Então eu estou declarando, é um sinal público. Então, o que nós entendemos? A partir desta palavra, a gente percebe que na vida cristã, quando você vai olhando dentro dessas doutrinas e princípios, há uma observação de 6 tipos de batismo, que envolve essas doutrinas, essa doutrina cristã, para uma base elementar mesmo, para esse cristão estar firmado, para crescer e para ser um cristão, para se tornar um cristão maduro. Por isso que a gente acaba firmando muito na palavra de Deus. E aí o que acontece? A gente pega, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui para vocês. Tem uma passagem aqui. Por isso que nós usamos no estudo Hebreus, capítulo 6, verso 1 ao 3. Porque é nesses versículos, que nós não vamos ler agora, nesses versículos, que estão fundamentados essas pedras fundamentais. E quais são as pedras que estão dentro desse versículo? Que são, depois vocês leem aí esse versículo, mas eu vou falar das pedras que estão dentro. A gente já vai falar, né? Vou ler o versículo. Pelo que transpondo, olha só, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Tá aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Olha só, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduzem à morte, obras mortas, fé em Deus, instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Então, essas 7, na verdade, que nós denominamos pedras fundamentais, são os 7 princípios que sustenta a vida genuína do cristão. Então, se você voltar lá no início que eu li, deixemos de lado, não significa que você não tem que desconsiderar, mas você tem que estar firmado nesses princípios. Os ensinos elementares a respeito de Cristo. Então, a primeira pedra aí é o quê? Primeira pedra elementar, Cristo como seu Senhor. Depois de você bem resolvido como cristão, que Cristo tem que ser o seu Senhor, você vai para a próxima pedra. É arrependimento de atos que conduzem à morte. Obras mortas que nós caminhamos, a segunda pedra. Depois, volta. Depois, fé em Deus. Você tem que entender aonde a sua fé tem que estar. A quarta pedra. Próximo. Instrução a respeito do batismo. Depois, imposição de mãos. Ressurreição de mortos e juízo eterno. Por isso que nós estudamos essas pedras. E dentre essas pedras há os batismos, que nós entendemos que o cristão, ele tem que estar submerso, ele tem que estar mergulhado nesses batismos. Quais são esses batismos? Olha só. Os batismos. Olha só. São nós cristãos, segundo a palavra de Deus, nós passamos por 6 tipos de batismo, ou seja, todo cristão precisa estar mergulhado em 6 tipos de batismo. Ele precisa mergulhar.
tem 2 tipos de batismo que se dá antes de Cristo. E 4 deles depois de Cristo. O primeiro é o arrependimento e o outro no corpo de Cristo. E o outro, pós-Cristo, é o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Depois que o cristão está batizado no Espírito Santo, na caminhada do Evangelho, o batismo começa a ser o batismo do fogo e o batismo do sofrimento. Que batismo do fogo e do sofrimento é esse? Eu vou ser bem rápida agora. O batismo do fogo e o do sofrimento é um batismo que vai acontecer todas as vezes que tiver necessidade em nossas vidas. Qual é a diferença do batismo do fogo e o batismo do sofrimento? O batismo do fogo, a própria palavra de Deus diz, o fogo é aquele que purifica. Tudo que acontece, a purificação, né? Uma das formas de se purificar é através do fogo. Pensa comigo, por que temos que passar pelo fogo para purificar? Quando nós chegamos dentro desse reino, o que eu disse no início? Como que nós chegamos? Todo bagunçado, com valores todo distorcido, com bagunça de casa, com bagunça de visão, com bagunça de carne, com todas as coisas. Começamos a aprender a palavra de Deus. Como que nós estamos todos tortos? Quando nós recebemos Jesus, no primeiro momento vem o acolhimento da parte de Deus. O que as pessoas falam? Recebi Jesus e as coisas pioraram. Vocês já ouviram falar isso? Pioraram. Ah, não quero mais não. Por quê? Porque a proposta de Deus, qual é? A proposta de Deus é que a gente se torne maduro. A proposta de Deus é que a gente cresça em unidade, cresça para que se torne maduro perfeito, com a visão de Deus neste mundo que está corrompido. Para que a gente possa ser o bom perfume de Cristo na terra. A partir do momento que eu entro no reino, o Senhor ele vai me ensinar o fruto no Espírito. Eu tenho que aprender o amor com o olhar de Deus, não é o amor do dicionário Aurélio. Eu tenho que aprender o amor, não é um amor que dá aqui, toma lá. É um amor que é um amor ágape, é o amor do reino. Quando eu entro no reino de Deus, esse batismo, ele nos mantém purificado. É a limpeza que Jesus quer fazer em cada um de nós, irmãos. Esse batismo, ele nos lembra totalmente que a suficiência vem do Senhor. Por isso que aquele que entra com o braço da carne, ele vai, quanto mais você é controlador, quanto mais você quer estar no controle e quer fazer com as suas forças, mais você sofre no reino. Por quê? Porque mais você sofre quando você é racional. Por quê? Porque Deus vai te dizer, a sua dependência, a sua independência está em mim, não em você. Quem provê sou eu. Mas você também tem que fazer. Mas você tem que buscar a minha direção. Mas você não quer se render na minha direção. Então, há um processo de rendição. Há um processo de quebrar o ego. Há um processo de ser orientado. Há um processo de aprender como Jesus aprendeu. De aprender obediência por aquilo que sofrer. Então, nós temos que aprender a acreditar e a confiar na soberania de Deus. Porque aí Deus vai começar a tratar o braço da carne. Deus vai começar a tratar a suficiência nossa. A nossa humanidade que constrói e que faz.
Aquela coisa que eu falo assim, Deus é bom. Mas você está falando Deus é bom da boca para fora. Deus dá, Deus faz. Mas Deus faz porque você tem dinheiro na conta. Deus faz porque você está bom de saúde. É quando você começa a perceber que qualquer abatimento, qualquer circunstância que não é do seu jeito, você se afasta, ou você se ira, ou você não sustenta as emoções. Então isso vai mostrando o quê? Que isso está vindo e você está sendo provado para ser o quê? Purificado e para entender, a conhecer Deus nesse movimento do reino. Esse batismo aqui, quem batisma é Jesus. Você vai entender que você não é nada na sua força. Não que você não é nada como pessoa. Porque você é importante, você é filho. Mas você vai entender que a força, a maior parte quem faz é Deus. Você vai entender que você está falando que sofre porque você não aprendeu a confiar em Deus. Então é como se Deus quisesse fazer você compreender que Ele é pai e você não aceita Ele como pai. Então ainda de verdade você não entendeu a paternidade. Você só está entendendo Ele como Deus. E que você tem que fazer obras mortas para Ele te aceitar como filho. Ele não quer isso. Porque se você fizer, você está salvo. Se você não fizer, você está salvo do mesmo jeito. Ele quer esvaziar a religiosidade. Ele tem intenção boa. Por isso que ao ensinar e ao ouvir o batismo do fogo, não é um ensinamento que tem que fazer você chorar. É um ensinamento que tem que fazer você ficar leve. É um ensinamento que tem que fazer você entender que você é filho. Por isso que ele quer que você entenda que quanto mais você dá murra em ponta de faca, é lutar contra o aguilhão. É você não se render, é o murmurar, é o reclamar, é o não ir com paz, é não usar o fruto do Espírito, é não deixar o Espírito se mover como Deus faria. É não semear a paz, é ir de igual para igual naquele que não tem Cristo, é ir de igual para igual naquele que é seu irmão em Cristo, mas não está no mesmo nível de amadurecimento. Então, aí está mostrando, você está mostrando para Deus que você está no mesmo nível daquele que está imaturo. Então você está igualzinho daquele que você está reclamando. Porque aquele que está bem resolvido, ele não está reclamando, ele está compreendendo e orando por aquele que está angustiado. E que está com pá, dando, sabe, chute em todos os lados. E que está pregando justiça, e que está falando isso, que não está compreendendo, que não aguenta, que quer a coisa certa, pá. Porque você não está orando pela pessoa que está bagunçada, mas você está apontando. Aí você está querendo que seja do seu jeito, que o seu jeito é certo, e isso mostra o quê? Mostra a imaturidade, porque o caminho pode ser até certo, mas a forma que você está agindo está errado. Não está baseado no amor. Está percebendo? Vocês estão conseguindo entender o que Deus faz aqui? Nós precisamos ser mergulhados em Jesus o tempo todo para sermos livres da soberba, da presunção, da ostentação, da obra da carne. Este batismo é a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 3,16. Eu gostaria que vocês lessem a palavra de Deus. Lucas 3,16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vai lá. Ele traz a pá em sua mão. Ele quem? Jesus. A fim de limpar o quê? A sua eira. E juntar o quê? O trigo em seu celeiro. Mas queimará o quê? A palha com que nunca se... O que é a palha? Fruto, obras da carne. O que é? Obras da carne. A palha é obras da carne. A igreja é o quê? Pão da vida.
Pão faz, o trigo faz o quê? Pão. O que é para a gente dar para as pessoas? Pão. O que ele faz? Ele quer que a gente dê o que para as pessoas? Pão. Então o que ele quer tirar de nós? A palha. Então ele quer fazer o que conosco? Queimar a palha. Então ele quer fazer o quê? Purificar. Ele quer pegar em nós, ver o que é obra da carne, que é a palha, queimar, tirar com a sua pá a palha e deixar o trigo, que é o fruto do Espírito, e para que a gente produza pão. E o que tem que fazer com o trigo? Moer para virar pão. Para que de nós, que a gente possa dar pão. Porque a gente não é o corpo de Cristo. Porque a gente não é o perfume. Nós não somos representantes de Cristo na terra. A gente não tem que dar comida para as pessoas. A gente tem que dar crítica para as pessoas. Ou a gente tem que dar amor para as pessoas. Quer dizer, se um irmão que está aqui, que ele está fraco, você não tem noção do como o irmão está. Você põe a pé na cabeça dele para terminar de matar, para julgar. É para isso que Deus nos chamou, igreja. Mas a gente está usando essa medida. A gente está usando essa medida. Igreja. Igreja de Cristo. Eu como igreja. A gente precisa pensar em nós. Como igreja. Como igreja. Com maturidade de filhos que precisa crescer. Porque a gente precisa produzir pão. Pão. Precisa deixar Jesus tirar essa palha que está atrapalhando a gente de frutificar. Para a gente mesmo, a gente está sofrendo. Porque esse fogo queima e está doendo, cara. Está doendo. Sabe? Fica um pouquinho aí, criança, segura a onda aí um pouco. E está doendo. Sabe? Em nome de Jesus, isso é bênção o que eu estou dizendo aqui. Isso é bênção. O que Deus faz? O sofrimento existe, por quê? Quando tira a palha? Porque é consequência do pecado. A gente não quer abrir mão da crítica, a gente não quer abrir mão da justa medida desse mundo, de estarmos o olhar assim, porque eu sei tem que ser do meu jeito. Não tem que ser nada do nosso jeito, irmãos. A gente não precisa ser reconhecido, quem precisa ser reconhecido é Deus. A gente não precisa ser justificado. Ou se a gente não sabe que a gente é em Deus, porque a gente não sabe que a gente é, por isso que a gente quer ser justificado. A gente tem medo do que as pessoas pensam. A gente precisa de validação. Nós temos que reconhecer. Somos pequenos crianças. Então, como fazer isso para crescer? Então, precisamos entender o amor do Pai. Vai muito mais no profundo isso. Porque se for aquilo que precisamos entender o amor do Pai, também não é aquela coisa de chocarrista. Então, vou fazer de tudo, mas vou continuar na criancice. Não. O Senhor nos convida para amadurecer. Para nos santificar. Senão existe aquela outra medida, né? Então pode tudo. Por isso que as pessoas que são crianças e querem continuar criança, entendem o outro lado da moeda, que é pode tudo agora. Não é assim essa medida que Deus está falando. É amadurecer como adulto. Porque então, senão eu vou ser uma mãe, que eu vou começar a usar blusinha assim, porque então eu estou jovem, eu sou bem resolvida. Não é assim então, né? Não é assim então. Eu estou mais ferida com os meus conflitos então, né? Não é? E eu falho? Claro. Cuidado, cuidado. Como a gente falha? Eu julgo? Então nós estamos tudo no mesmo barco. Tudo no mesmo barco. Queria que alguém estivesse pregando aqui no meu lugar. Porque é pior para mim. Viu? Por isso não entendam que eu sou a dona da razão. É desconcertante falar a palavra que ela vem e corta. É ou não é quem prega? É ou não é quem prega? Por isso é tanto medo. Tem que ter coragem para falar e deixar ela cortar mesmo. Tem que ter coragem.
Ainda bem que o Senhor, meu rei, meu juiz, Lã, santo Deus, Oricantarabalás. Porque quem flui no momento é o meu lado, minha mulher espiritual, né? Meu homem espiritual, né? Mas é doido, irmãos. Um dia por vez, né? Vamos caminhar. Nós precisamos entender isso. Deus trabalha no barro. Lembra lá do oleiro e do barro? O Senhor vai trabalhar. E se ele não estiver bom, ele vai quebrar. É natural. Porque ele não vai desfazer esse pão. O pão que ele quer dar para as pessoas não é um pão qualquer. Porque ele ama as pessoas. Ele ama as pessoas, irmãos. Ele ama as pessoas. Nós sofremos. Vocês viram lá o barro do olheiro que está lá em Jeremias 18? Ele ama as pessoas. O que ele faz? Ele vai. O que ele faz lá? Se o vaso não está bom, ele vai trabalhando, aí ele não está vendo, ele refaz o barro. O que é isso? Tem pressões. É o Espírito Santo trabalhando nesse vaso, de dentro para fora, e são as pressões, porque quando a gente está no vaso moldando, né? E as pressões do mundo de fora para dentro. E aí o barro vai sendo moldado. É fácil para você? Para mim também não. Então a medida aqui é tudo igual. Não tem nenhum queridinho do pai, não. Então, se Deus me chamou para falar aqui, Ele também te chama para falar aqui. Se Deus me chamou para falar lá, para estudar lá, Deus também te chamou para estudar lá. Você não é queridinho também? Se Deus te chamou, Deus também me chamou e pronto, estamos tudo no mesmo. Ué, então a responsabilidade é nossa. Precisamos enfrentar isso. Enfrentar esse sofrimento e parar com isso e amadurecer com o olhar de Deus, né? Eu uso essa palavra muito na psicologia, adultecer. Sabe o que é adultecer? Porque é sair da adolescência. A adolescência vem de uma raiz que chama adoecer. Deixar de sofrer, de sofrer, adoecimento. Porque a adolescência, o que é adolescência? É aquela visão meio assim, penso que sei tudo, sou razão, eu sei de tudo, e estou me lascando, estou indo lá, fazendo um monte de coisa, não me dê, eu sei, eu tenho razão de tudo, eu sei de tudo. E estou crescendo, eu vou dando um monte de murro em ponta de faca. Eu costumo dizer que os adolescentes são um corpo de Ferrari e uma mente de Fusca. E a gente, os adultos, que talvez a gente nem é, né? E os adultos é uma mente de Ferrari e um corpo de Fusca. Podia continuar com o corpo de Ferrari, né? Mas então a gente precisa adultecer. Deus trabalha nesse vaso que vai sendo formado para ser usado por Deus. E a gente é usado um tiquinho só, já está ótimo. Deus me usou, Deus me usou. E a gente nem está sendo usado em nós mesmos, né? Esse processo não é confortável. É um processo que a carne não vai gostar. Mas depois vai ser maravilhoso quando a gente desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus. Quando que o ouro é totalmente purificado? Quando a imagem está toda refletida nele. Então as pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas estão vendo Cristo em você? O que as pessoas estão ouvindo de você? Não é o que você está ouvindo de você. Irmãos, o negócio não é o que você está pensando de você. É o que as pessoas estão pensando de você. De uma vez por todas, a sua medida é o que as pessoas estão pensando de você. Deixa de lado, a gente precisa deixar de lado a nossa soberba. Faz isso na reunião sua com as pessoas. Tenha coragem de perguntar e ouvir. Ouça. Como está sendo o meu movimento para você? Você está gostando? E ouça o que elas respondem.
Ouça a crítica. Ouça. Isso vai mostrar como você está. Ouça. É muito complicado. No reino de Deus é preciso ser e não é preciso ter. Nós precisamos ser. Deus tem pensamentos de paz, de nos fazer prosperar, planos de paz. É muito complexo isso. É muito complexo isso. E o batismo do sofrimento é um batismo que não é para purificar. Eles andam juntos. É um batismo que nos deixa alinhados à vontade de Deus. Um vai limpando, o outro vai te alinhando ao que Deus quer. Um tira e o outro fala. Aí Deus, você está lá do nada. Aí Deus fala assim, usa alguém e fala assim, Sâmia, usa alguém e fala para ela, Sâmia, faz isso. Ou Deus fala, Sâmia, você vai fazer isso. Fulano, você vai fazer isso. Fulano, você vai fazer isso. Vai te mostrar como que você está na sua prestação de amor para com as pessoas. Vai te mostrar como que você flui no relacionamento. Vai te mostrar como você flui no fruto do Espírito. Não é você com Deus, é você com o seu relacionamento. Porque você com Deus, você com Deus é mais simples, né? Mas vai mostrar como você está, o fruto do Espírito em você com as pessoas. Como você está alinhado? Você vai abrir mão? Ou você vai dar desculpa? Você vai colocar a sua vida em primeiro lugar? Como que você vai agir nesse reino? Batismo no sofrimento. Irmãos, cara, eu também faço assim. Isso é ser cristão. Eu estou no mesmo pensamento de vocês. É fogo e sofrimento. Porque isso vem julgamento antes para não fazer, vem desculpa, vem egoísmo, vem um monte de coisa. Muita coisa no meio. Para nos deixar confortável, para nos dizer que somos mal. Aí vem aquela coisa, o outro não merece. O outro não fez isso, o outro... Sempre aquela coisa, para servir, simplesmente sem fazer nada, sem falar nada. Só para fazer. Porque a gente nós somos julgadores, irmãos. Ou senão, e o outro não vem me ajudar? Não tem quem faça? Esse batismo ajuda no processo de crucificação da alma. Jesus, ele foi mergulhado nesse batismo. Esse batismo é aquela coisa, às vezes nós estamos lá por situações que estamos tranquilos e de repente Deus diz, está na hora de você mudar. Aí quando Deus vai dar uma direção, ou através de outra pessoa, a sua alma vai gemer. Geralmente quando você não concorda nas emoções, você vai ficar espremido. Jesus passou isso lá no Getsemane. Sabe, engraçado, né? Getsemane vem da palavra get, semen. Get é o tanque, o barril que era de amassar uvas. E o sêmen é um líquido. Então é espremendo. Então ele passou por esse batismo. Abre lá, Mateus 26, 36 a 40. Irmãos, é tremendo, né? Porque quando a gente entende o caráter de um Deus maduro, querendo o olhar nosso de Cristo, é muito complexo quando a gente ouve isso, né? Porque a gente fica consciente disso. É melhor não ouvir, né? Essas pregações, não é? Não é melhor? É muito sério, né? Porque ouvir é uma coisa e depois prática é outra.
Porque esse batismo no sofrimento, ele vai sendo feito até a gente alinhar, enquanto a gente continua em Cristo, ou a gente desiste. É tipo assim, desiste número 2. Ou número 99, ou número 100, eu não sei. Mas ele vai sendo até Jesus voltar. E isso é individual, né? Eu não sei qual é o meu, não sei qual é o seu, mas ele vai sendo, no caráter nosso, né? Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Então ele foi lá para o tanque de sofrimento. Jesus, o Filho. E disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Ele estava com a alma como? Angustiada, né? Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Vindo da boca de Jesus, o significado era real. Era significado de angústia mortal mesmo. Na semântica dessa palavra português aqui. Olha só, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha o processo da alma de Jesus. Aí ele fala, fiquem aqui e vigiem comigo. Eu preciso. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Manda outro, né? Não seja como eu quero. Mas ele falou, depois, né? Ele falou, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Primeiro ele fala, passa de mim. Ele refletiu a alma, depois, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha isso. Nesse momento, a alma dele se ajustou à vontade de Deus. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou como? O que ele respondeu? Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Irmãos, há momentos que a gente até quer dividir com as pessoas, mas é só nós e Deus mesmo. Nesse batismo, nós participamos, que é um grego, né, a palavra grega, que se chama koinonia, que é compartilhar mutuamente, mas a gente participa dessa comunhão, desse grego koinonia, dos sofrimentos de Cristo. Vocês estão percebendo como é um rito espiritual? Nesse momento, é identidade com o sofrimento de Cristo. É entendendo o sofrimento de Cristo. É se forjando para assimilar o olhar de Cristo. Para quando o outro estiver na agonia, oh santo Deus, oricantarabalas. Ai, ai. Quando o outro estiver na angústia, na depressão, numa crise, você vai saber como ele está. Porque você já passou. Quando o outro quiser tirar a vida, quando o outro estiver desesperado, quando o outro não souber o que fazer, você já passou por essa experiência, porque você aprendeu a olhar com o olhar de Cristo e você vai desenvolver empatia. Oricanto, orerera, balá. Oricanto, olele.
Deus, Ele nos forja, irmãos. Ele nos forja. Quando você estiver angustiado e ficar se sentindo cobrado, que você cai e se sente a pior das pessoas, Deus, Ele faz você entender o outro e fala para ele não desistir da vida. Oricanta, arabalá. Né? Quando você não tem dinheiro, quando você é menosprezado, né? Quando você não tem valor, quando você é desvalorizado, quando você se sente pequeno. Quando ninguém valoriza, né? O coração. Quando ninguém sabe das angústias mais profundas. Os medos que estão aí. Quando cada um passa pelos sofrimentos lá das ruas, né? Marcas da vida. Os momentos lá atrás. Oh, Senhor. Ah, Deus. Oh, santo, santo, santo. Só Deus conhece todas as coisas. Só Deus conhece. Só Deus conhece. Só Deus conhece as aflições. Só Deus conhece as aflições. Oh, santo, santo, oh, Uricantarabalã. Ah, Senhor, oh, Uricantarabalã. Ah, Senhor, só Deus conhece, Senhor, o mais profundo, Senhor, Uricantarabalã. Ah, Senhor, oh doce Espírito Santo, oh doce, oh doce, oh doce, 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 doce,
Doce Espírito Santo, doce, doce Espírito Santo, doce. Ah, Senhor, queremos conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-nos como o Senhor em sua morte, Senhor. Ah, Jesus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. A palavra do Senhor diz assim: embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender de fato. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Precisam de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Deus é lindo. Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo. Bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deus é bom. Irmãos, a perseguição vem porque aqueles que os perseguem, ou eles não estão em Cristo, ou não estão maduros em Cristo o suficiente. O amor, ele encobre uma multidão de pecados. Deus, ele sempre vai nos sustentar no momento da aflição. Em Cristo nós somos fortes. A nossa força é pequena, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. De boa vontade, pois, nos gloriaremos da nossa fraqueza, para que em nós habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, amém? Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração,
eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem, mas vem. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem.
Aleluia. Eu encontrei, eu amo. Bom, né, irmãos? Bom, aleluia. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Tu és minha morada. Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Tem irmãos nos visitando pela primeira vez. Tem a Tamires, né? Amém, Tamires, linda de Jesus. Glória a Deus. Além da Tamires, tem mais alguém que nos visita aí pela primeira vez? Não? É só a Tamires. A Tamires você, sua irmã? Oh, glória. Oi? Irmãs gêmeas? Uou! Que lindas, glória a Deus. Vamos receber a nossa irmã bem-vinda? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E volte sempre, aqui é casa do Pai, amém? Glória a Deus, ficamos muito felizes aí com a sua presença também, amém? Vamos continuar firmes, né, no Senhor, propagando aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas para fazer, porque se nós, aonde nós formos, nós não falarmos uma palavra, mas nós dermos o testemunho de um cristão, de um verdadeiro cristão, vidas serão alcançadas no nome de Jesus, através da nossa postura, apenas através da nossa postura, amém? Em nome de Jesus. Na terça-feira nós estamos aqui na ADEF, apoio ao dependente e à família. Deus está trabalhando bastante nos corações, né, pastora Márcia? Fala aí. Deus está movendo grandes coisas e você é o nosso convidado aí também para participar, se assim quiser, em nome de Jesus. Na sexta-feira, a oração às 19h30 e um alerta, né? Um alerta para os cultos de final de ano. Nós conversamos aqui que nós teríamos o culto no dia 25, que é o domingo, e o dia 1º, que é domingo também. Falamos que o culto ia ser normal. Não. A igreja, os cultos do dia 25 e do dia 1º, eles serão antecipados para sexta-feira, amém? Todo mundo está de acordo? Quem não concorda, levanta a mão. Você não concorda, Cíntia? Por quê? Vem aqui na frente e fala para a igreja. Amém? Então nós faremos o culto no dia 23, na sexta-feira, e no dia 30, na sexta-feira, ao invés de domingo. O horário, às 19 horas, é um bom horário, amém? Pode ser, na sexta-feira, às 19h30, assim ajuda, às 19h30, no horário da oração, pode ser? Amém? Todo mundo que não vai viajar de acordo, né? Aquele que vai viajar fala amém, mas nem vai estar aqui, né? O que foi, irmã? Glória a Deus. Eu amo minha morada, eu encontrei minha morada. Amém. Amém. Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por essa reunião, te agradecemos pela sua linda palavra, Deus, que nos fez, Senhor, refletir nessa manhã, Deus, de quem nós somos em Ti, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nós tivemos nessa manhã, nessa semana, Deus, vários pedidos de orações, Senhor,
vidas que estão passando por cirurgia, a mãe do Eduardo que se encontra hospitalizada em Minas Gerais, oh Deus, a Zenir que passou por uma cirurgia, oh Rei da Glória, nós pedimos a Ti, Senhor amado, continua cuidando, nós colocamos essas vidas, Senhor amado, nas Suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida do Seu Jeremias, Senhor, o pai da nossa irmã Adriana, que se encontra, Deus, numa situação muito difícil, Senhor, aonde precisa, Deus, de um milagre Seu, sabemos que o Senhor ainda pode fazer, Senhor, assim como o Senhor fez lá no passado, ainda o Senhor opera hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos tudo nas Suas mãos, Senhor, libertação, Senhor amado, cura, Senhor, é o que nós pedimos para o Seu povo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Cumprimentos.